Olá pessoal, estamos aqui em mais um Maincast, o podcast da Manchester. A gente já trouxe algumas pessoas aqui, o Negrelli. A gente já conversou com o Giovanni Gávio, a gente já conversou com o Felipe Ximenes, que é o ex-CEO do JEC. Falamos com o Reginaldo Leme, a grande lenda, né, do automobilismo. Falamos com grandes clientes aqui já. Cara que não nasceu em Joinville, fiquei sabendo aqui, mas é quase um joinvilense de coração. Vinícius Roveda é o fundador e CEO da Conta Azul. Vini, posso chamar de Vini já, né? Vini, só minha mãe me chama de Vinícius quando tá brava, né? Ah, não, então não, pelo amor de Deus. Vini, obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente. Negrelli, Gabriel Negrelli, sócio da Manchester Investimentos, hoje vai me ajudar a conduzir esse papo aqui com o Vini. Gabriel. Que Gabriel, Negrelli, muito obrigado, viu? Muito obrigado, é uma honra estar aqui. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar do Maincast com um cliente tão importante, mas principalmente amigo. A gente se conhece há pouco tempo, mas meses aí, quase um ano intensos, né, Vini? É isso aí. Acho que a amizade boa é essa, né? Que você Exatamente. começa e já vai levando. E obrigado, o Negrelli, por trazer o Vini. A gente ficou ensaiando muito tempo esse podcast. Finalmente a gente conseguiu se juntar aqui, nós três. E vamos começar um papo aqui. Papo super aberto. Eu tenho algumas perguntas, você tem algumas perguntas. Quiser falar alguma coisa também que não está aqui na pauta, a gente vai seguindo, tá bom? Bom, mas vamos começar. Ô Vini, para quem não conhece a sua trajetória, né? Conta um pouco pra gente o início da sua carreira e como que nasceu a Conta Azul. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e, como eu falei, eu não sou de Joinville, mas me considero um joinvilense porque eu vim para cá com 17 anos. Eu nasci no Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha, chamada Soledade, 20 mil habitantes. E o que me trouxe a Joinville foi a universidade. Eu vim estudar ciências da computação e muito da história que eu construí se deve a isso, né? Porque Joinville é uma referência em tecnologia. Joinville é um berço do ERP, né, de sistemas de gestão empresariais, né, em termos de tecnologia. DataSul nasceu aqui, Logocenter nasceu aqui, e depois tudo virou TOTUS, né, mas sempre foi muito referência. Então, o que me trouxe aqui foi essa universidade, que era a referência, a cultura da cidade, e eu acabei trabalhando em algumas empresas locais, sempre na área de RP, fugindo um pouquinho das grandes empresas, apesar de eu falar que uma grande inspiração é a DataSul, o seu Miguel Boab, que trouxe muita gente para cá, e o fato de eu estar aqui também tem um pouco disso, mas eu tentava sempre trabalhar com empresas menores, né? Até porque o curso era noturno, e essa era uma das condições que eu tinha, né? Poder estar morando fora de casa, numa condição que eu pudesse estudar à noite e trabalhar durante o dia para me sustentar. Então eu comecei a trabalhar, fazer estágios, e depois virei programador, né? Comecei programando, tive a oportunidade de construir times, né? de tecnologia, né? De produto, tecnologia, e aí comecei a gostar de gente, comecei a gostar de liderança, comecei a ver que também era uma coisa que me motivava. Fiz o MBA, e aí quando eu fiz o MBA despertou aquela questão de, olha, eu acho que muito do incômodo que eu acabava, que eu entendi que eu tinha era derivado de eu estar, obviamente, em lugares que eram excelentes empresas, mas assim, não era a cultura que eu queria, né, para viver e que eu acreditava, e cultura não tem certo ou errado, né? Cada empresa tem a sua, é muito derivado também da cultura dos fundadores. Então eu entendi que para mim criar a cultura que eu queria, o jeito de construir uma empresa de tecnologia que eu sonhava, eu precisava empreender e fazer do meu jeito. E aquilo ali foi meio que a fagulha, né? Então, ali que começou um pouquinho da semente de querer empreender. E obviamente não foi fácil, mas nos trouxe até aqui. Vou parar um pouquinho aqui e dá pra gente explorar depois a outra parte da história. Então, um pouco dessa minha história. Sou joinvilense de coração, de fato. Joinvilense de coração, legal. Vini, e assim, né, hoje o mercado de tecnologia e enfim, a programação, a própria AI, traz essa novidade de a gente poder ser mais ágil nesse sentido, né? E a gente vê cada empresa montando seus próprios sisteminhas, enfim. Mas lá atrás, 2012, né? Que tipo de problema que te fez falar, pô, aqui tem um business, aqui de fato tem algo que
que o mercado não está atendendo, porque, como você falou, né, você se torna um programador, enfim, fez Audesc, mas mesmo com todo esse background, fazer o que vocês fizeram para uma empresa de pequeno e médio porte em escala, hoje já é bem difícil. Lá atrás, imagino que assim, era muito mais complexo, né? Eu acho que o grande desafio, como que era a dinâmica, né? Então, como o Joinville tem uma cultura de RP muito forte, eu trabalhei em várias empresas, obviamente o tema era um tema que eu dominava e estava envolvido, né? Então, quando eu olhei o mercado, e é muito parecido com a dinâmica que existe hoje, né? Você pensa que tem 20 milhões de empresas no Brasil. Dessas 20 milhões de empresas, tem 11 milhões que são empreendedores individuais, o MEI, né? E tem 9 milhões de empresas que são micro, pequenas e médias empresas. Então, que é um mercado que hoje a Conta Azul atua. E hoje, apenas 13% dessas empresas utilizam software para cuidar das finanças, para automatizar a rotina financeira. A vasta maior parte das empresas ainda continua gerenciando o negócio com a conta bancária, com planilha, Na unha. na unha ali, e com aquela sensação de, putz, se eu tenho dinheiro na conta, a empresa está indo bem, né? Sem ter, vasta maior parte, sem saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, e isso é um dos fatores ainda mais relevantes que tem com relação à mortalidade de empresas. Empreender não é fácil, né? Tem muita coisa que obviamente acontece que não está sob controle, né? Timing, acertar o produto e outras coisas, mas quando você analisa a razão da mortalidade das empresas, o mais relevante é a falta de gestão financeira. Então, assim, na época, quando eu analisei isso, eu falei, olha, tem uma coisa que está acontecendo aqui, porque na época existiam produtos, e bons produtos como o DataSul, né, Logocenter e TOTUS, que estavam cobrindo as empresas maiores, né, SAP lá para as grandonas, né, então era coisa de empresa grande, e essa lacuna aqui, quando eu analisei, eu falei, olha, tem muita empresa aqui, e pela quantidade de empresas, cabe uma empresa tão grande quanto uma TOTUS aqui nesse espaço, e talvez até maior. E aí eu comecei a estudar, e comecei a falar com muito empreendedor. Era engraçado, porque eu era um cara que dominava tecnologia e dominava negócio, gostava de falar sobre negócio. E aí, obviamente, quem eu conversava sempre trazia essa demanda. Pô, tu não conhece o sisteminha aí para me ajudar, porque não sei o que, tô com um problema. E aí eu comecei a ir a fundo. Obviamente, quando eu falei com alguns amigos que já atuavam na área, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que ficaram muito grandes, as empresas locais aqui, e comecei a explorar um pouco mais a possibilidade de construir uma empresa de RP nesse espaço. O primeiro conselho que eu recebi foi, cara, foge desse negócio, RP é furada, é oceano vermelho, isso não vai funcionar, é loucura pensar em alguma coisa nesse segmento. E, pô, eu entendi, mas eu falei, cara, os números estão me mostrando uma outra coisa, né? Então acho que aqui o problema para mim existe, é grande o suficiente para construir algo relevante. Mas qual que era o desafio, né? O desafio é que é um volume muito grande de empresas, que tem uma cultura de educação financeira baixa, de maturidade tecnológica baixa. Então, o grande problema que a gente precisava resolver era, eu precisava construir um produto muito fácil de ser utilizado, né, que exigisse mínimo de esforço para ser adotado, implantado, pouquíssimo treinamento e num preço que cabe no bolso desse empreendedor. Tá? Então, só que o paradoxo era esse, né? Para mim construir esse produto, ele tinha que ser de uma qualidade muito superior que inclusive os outros que já existiam, né? Com TOTUS, do que no ponto de vista de experiência de uso, E resolução do problema escala. da pessoa. E escala também, porque assim, o meu negócio com ticket baixo só ia ser um negócio rentável se eu tivesse um volume muito grande. Isso. Então, assim, precisava ter uma tecnologia muito escalável. Então, obviamente, a ideia surgiu em 2007. Por 13 vezes eu tentei fazer funcionar, deu errado. A gente, na terceira vez, eu lembro que deu errado e a gente não estava conseguindo escalar. E veio uma proposta de compra de 51% de uma ideia que tinha pouquíssimos clientes por R$500 mil. A chance de resolver a vida naquela época. Cheio já e sem grana, porque essas 13 falhas, né, me fizeram queimar todas as minhas economias, me fizeram voltar a morar na casa dos meus pais, me fizeram ter que começar do zero. O investimento era muito alto na parte de programação. Eu acho que era um desafio, era o seguinte, era construir um produto, era muito caro.
por mais que a gente estava construindo, o meu sócio e eu, na época o Saldanha era o cara que estava construindo o produto e eu estava especificando e ficava com relacionamento com os clientes. E a gente começou a construir uma versão do produto, mas quando você hoje entende tudo que aconteceu na Conta Azul, é o produto, é um grande diferencial, mas a distribuição também escala. Então, e na época não existia nada parecido com o nosso modelo de negócio no Brasil, né? Não tinha venture capital, não falava de software as a service, não falava de computação em nuvem. Então a gente estava com um mato muito alto ali e tendo que aprender muito, né? Então, por essa razão, eu acho que tinha um gap muito grande que era conhecimento também. Hoje a Conta Azul ainda e foi, né, devido até ao evento recente onde a gente agora faz parte de um grupo que é o segundo maior global, foi o maior deal de SaaS da história do Brasil, né? Mas você imagina que na época não existia ninguém, né? Então a nossa conclusão foi, para fazer esse negócio funcionar, a gente tinha que ir atrás de uma coisa que mais importa, né? Conhecimento. E esse conhecimento, no Brasil, por mais que a gente estava indo para São Paulo, não existia. E aí nós entendemos que precisávamos ir para os Estados Unidos, de alguma forma, porque lá já existiam algumas empresas com modelos de negócio que a gente queria montar aqui, com o tipo de produto que a gente queria montar aqui, e com a escala que a gente precisava obter aqui no Brasil. E aí esse foi um grande diferencial, né? 2011, no meio dessas falhas, eu acabei construindo uma outra empresa. Essa outra empresa estava funcionando super bem. E aí o terceiro fundador da Conta Azul, o João Zaratini, estava ajudando a fazer esses produtos, né? Que um deles era a Conta Azul, fazer funcionar. E uma das coisas que a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer foi uma aceleradora americana. E essa aceleradora americana, chamada 500 Startups, eles estavam abrindo pela primeira vez empresas, a possibilidade de empresas fora dos Estados Unidos participarem do programa de aceleração, que era um dos principais programas dos Estados Unidos. E eles vieram para o Brasil, a gente aplicou, cento e poucas empresas, e na nossa cabeça, né, a cultura de talvez joinvilense, catarinense, né, e RP, putz, é uma coisa que não é uma coisa legal, né? Quando eu ia para São Paulo ver todas as 100 empresas que estavam apresentando suas ideias, seus negócios, eram empresas muito mais legais do que uma empresa que faz um RP, que é uma coisa chata, né? RP não é uma coisa muito legal, né? Contabilidade. Contabilidade. E, bom, depois de algumas semanas veio um e-mail com inglês, com um contrato em inglês, que era falando que a gente foi selecionado entre todas as empresas e já com um aporte inicial de $50 mil de investimento e a possibilidade de passar lá para o programa de aceleração. E lá foi um marco que talvez foi divisor de águas, porque 2011, outubro, nós chegamos lá e a gente conseguiu resolver alguns problemas, né? Primeiro, esse gap de conhecimento. Quando a gente chegou lá, o produto ele tinha muito mais coisas do que de fato deveria ter. Então, o americano é muito, olha, você tem que resolver os principais problemas. O produto tem que ser simples para poder escalar. Então, a gente teve que refazer muita coisa para tornar o produto simples. A gente teve muito acesso a empresas que tinham escalado, já tinham centenas de milhares de clientes, e entender como que eles construíram os canais de distribuição em larga escala e conseguir estruturar os nossos, que isso demora para fazer. Então demora 3, 4 anos para você chegar no nível de escala, mas tem que começar a fazer lá do início com muita disciplina. E terceiro ponto foi a questão de capital, né? Então nós estávamos nos Estados Unidos, no momento que o Brasil, a capa do The Economist, estava com o CRI subindo, e sendo a primeira empresa brasileira na principal aceleradora americana. Então, nos deu a oportunidade de não ter que correr atrás de investidor, mas os principais fundos americanos vieram atrás da gente, querendo conhecer, querendo saber nossa história. Os principais fundos, poucos, né, que existiam no Brasil, mas os classe A, em termos de venture capital, vieram atrás da gente. Então, a gente teve a oportunidade também de escolher bons investidores para nos apoiar. E essa combinação de ter aprendido a fazer a distribuição, ter acertado o produto e ter conseguido o capital para poder escalar, foi o que mudou tudo, né? Então, isso aconteceu em 2011 para 2012. Que legal. Ô Vini, e assim, você respondeu uma pergunta que eu tinha na cabeça já, quando você disse que lá no começo você viu que o problema era grande, o mercado era grande, podia ter uma empresa grande. Mas
uma coisa é você ver a oportunidade, outra coisa é você montar o teu plano de negócio já vislumbrando uma empresa grande. Quando você fez, junto com o Roveda, com os Zaratini sentarem, começaram a produzir, naquele começo, você imaginava e vislumbrava o tamanho que a Conta Azul teria hoje? O maior deal de software as a service no Brasil, Visma hoje, né? Então, segundo maior grupo nesse segmento no mundo, é algo realmente grande, tanto no sentido de capacidade de distribuição, com capacidade de faturamento, quantidade de clientes, quantas famílias e pessoas ajudam. O business plan naquele momento já vislumbrava isso? Ou você falou, cara, aqui tem uma oportunidade, baixo a cabeça? Esse tipo de comportamento, eu sempre gosto de ter essa pergunta para. Às vezes eu tenho. Algumas vezes dá certo porque por força do hábito, né, por força de trabalho, mas algumas vezes tem a visão do empreendedor já naquele futuro que ninguém tá vendo, né? Como é que foi esse momento, poxa, aqui tem um negócio para vocês, assim, para você principalmente? Não é uma coisa linear, né? Mas assim, eu acho que eu sempre enxerguei um negócio muito grande. Sim. Eu sempre pensei que o negócio ia ser grande. Uhum. Eu acho que assim, quando você faz a matemática, e todas as planilhas, inclusive, que eu fiz lá no início, apontavam que a gente já está muito maior do que a gente está hoje. Uhum. Mas sempre assim, planilha aceita tudo. Sim. Mas eu acho que era um pouco da materialização do quanto a ambição era grande, né? Eu acho que a ambição sempre foi grande. E se for analisar, a ambição tem alguns ângulos, né? Se tu pegar hoje, talvez a jornada de empreender, você tem que ter um bom modelo de negócio, tem que ser algo lucrativo, que funciona, que escala, que dê lucro no final, que tenha cliente satisfeito. Mas pra mim, assim, sempre foi muito falar de propósito, né? Então, Sim. cara, por que eu tô aqui, né? Por que eu vou alocar meu tempo? Por que eu vou abrir mão de estar com a minha família? Por que eu tô fazendo tudo isso, né? E eu acredito que esse propósito de transformação, de fazer com que todos os empreendedores, né, que a gente possa ajudar eles a terem mais sucesso através de uma boa gestão financeira, o impacto que tem isso, né? Essas empresas saindo da curva de mortalidade, conseguindo ter mais sucesso, gerando mais emprego, criando produtos e serviços que transformam a vida dos seus clientes, né? Isso tudo torna um país mais forte, isso tudo torna uma sociedade melhor. Então, eu acho que sempre foi com essa coisa que torna o que a gente faz mais visceral. Porque apesar de ter uma missão grande, apesar de ter um mercado que potencialmente cabe uma empresa muito grande, o segredo vai estar na execução, né? O segredo vai estar na disciplina de transformar essa estratégia, esses planos em execução e resultado, né? Então, e ambição é interessante, porque quando você vai construir um negócio grande, você precisa principalmente em tecnologia, você precisa de um recurso que é o principal, que é gente. Sim. Né? Então, para você ter as melhores pessoas ao teu lado, você precisa ter uma ambição muito grande. Porque a qualidade das pessoas que vai estar ao teu lado é proporcional à ambição que você tem. E é uma missão a ponto que ela transborde e ela chegue nas pessoas que estão e elas consigam enxergar aonde você está indo de ver de Isso, fato, né? por mais que é difícil de ver, né, de tangibilizar, né, por isso que eu tenho muito depoimento de pessoas incríveis, que nos ajudaram em muitas etapas da jornada, que principalmente lá no início falavam, cara, eu comprei a ideia, e eu não sei por quê, porque fisicamente era dentro de uma garagem, não tinha nada, mas era Uma mesa de brilho no ping-pong. olho do Vini, era o jeito que ele falava, era como que ele contava o que ia ser um negócio, né? Então, eu acho que isso, no final, é um pouco da trajetória. Não é nada linear, porque, assim, é muitos altos e baixos, mas no final, né, você tem como macro da coisa uma ambição grande, um propósito, e cada vez mais atrai pessoas boas. E quanto mais essa coisa acontecer, mais fácil você vai vencendo os desafios, que são muitos ao longo do caminho, né? Que é muito difícil, né? Conseguir fazer uma empresa chegar onde a gente chegou. Tem algo que é comum em todo empreendedor de sucesso que eu converso. O meu trabalho no final do dia é conversar com os clientes, com os empreendedores, entender a cabeça deles para cuidar da melhor forma do patrimônio, né? E isso liga muito com o que a gente faz aqui, né? A gente tá ali na parede, né? Sonho grande, intensidade e disciplina. Eu de verdade não conheço nenhuma história de sucesso duradoura de patrimônio, de família, de mais do que dinheiro, mas que de fato impacte famílias e o país e o mundo, enfim, sem o longo prazo. E assim, as pessoas, eu acho que é algo que eu gosto muito de bater, porque
A Manchester a gente atende a grande parte dos clientes já com um patrimônio consolidado, enfim, alguns em construção, mas também tem aquela parte de clientes que é nosso dever também como empresa disso, de mostrar que as coisas não são tão fáceis quanto elas parecem, né, Vini? Hoje a pessoa enxergar o Vini depois de um exit, o Vini CEO de uma empresa multinacional, o Vini em podcast com pessoas influentes, veem o resultado desde 2007, não é 2012, né? Antes disso, enfim, desde quando você veio para Joinville sozinho estudar, de todo dia acordando, obstinado e acreditando naquilo que você tinha de visão, né? Então, acho que essa pergunta é justamente para provocar, para entender que no final do dia não existe milagre, né? Não existe milagre, existe trabalho bem feito e com intensidade todos os dias, né? É muito legal escutar a tua história porque de fato a Conta Azul é uma empresa de empreendedores self-made, né? E que fala com muito empreendedor, né? Você falando, se foi atender um nicho que tem uma quantidade de empreendedor muito grande, né? E você acredito, conversa com muitos deles. Tem alguma. O que você aprendeu conversando com esses empreendedores também, né? Tem alguma lição que você aprendeu conversando com eles, as dificuldades que eles passam também? Bom, a gente tem a oportunidade de conviver. Hoje a Conta Azul são 120 mil clientes, são mais de 12 mil empresas de contabilidade, porque também nós temos o contador como um cliente, né? O contador, para mim, é o herói das empresas, assim como o médico é da saúde, né? Para as pessoas, o contador, ele é o herói das empresas, né? Mas o contador que a gente acredita, né? Talvez não é aquele contador que muitos conheceram, que era o contador tradicional do passado, né? Então, acho que essa visão que a gente tem contempla, dado o aprendizado que eu tive com muitos empreendedores, que o sucesso de um negócio ele vem, obviamente, pela ambição, vem pela execução, mas ele não acontece, dificilmente você vai ter sucesso sem ter o que a gente fala, né, as finanças no azul, né? E para ter as finanças no azul, cara, é uma coisa que é fundamental para qualquer empresa ter sucesso, mas não necessariamente o empreendedor ele pode ser e precisa ser um CFO, né? Ter um nível avançado de experiência em finanças, mas ele precisa entender de dinheiro, precisa entender de finanças, porque basta ele também usar tecnologia e basta ele ter ao lado pessoas que são experts no assunto, né? Então, por isso que eu acredito muito que o sucesso, principalmente das micro, pequenas e médias empresas, que todas elas obrigatoriamente têm que ter um contador. Ele não precisa ter aquele contador onde muitos que acreditam ser o mal necessário, né? Aquele cara que só me manda a guia do imposto para pagar, mas hoje já existem muito do que a gente faz, esses 12 mil empresas de contabilidade que a gente tem ao lado, são profissionais que começaram a entender que o grande diferencial da contabilidade é a entrega de valor para o cliente. Isso. É entender cada vez mais do cliente, se especializar cada vez mais no segmento que o cliente atua e entregar serviço que vai fazer com que esse cliente consiga crescer mais, ser mais lucrativo, ter melhores margens. E essa geração de contadores está há 2, 3 anos ganhando muito corpo, né? Então, hoje eu fico muito feliz porque, de fato, também hoje, desde 2018, a Conta Azul começou a investir muito em educação, e educação para construir essa legião de contadores heróis que eu falo, né? Para que esse público, né, que a gente atende, esses empreendedores, né, de pequenas e médias empresas, consigam ter o apoio, né? Porque não é todo empreendedor que ele precisa ser um expert, né? E eu sempre falo isso. Então, muito do aprendizado que eu tive é muito legal conviver com sonhos, é muito legal conviver com o espírito empreendedor, mas eu não vi empresa ter sucesso sem uma boa administração financeira, né? Então, para mim, é muito isso, né? E isso, agora ainda mais, né? Porque a Conta Azul foi adquirida pela Visma, a Visma é uma empresa global, com atuação em 26 países. É uma empresa de 3 bi de euros de faturamento ano passado, atuação em 26 países, 170 empresas, a Conta Azul é uma delas. E com isso eu consegui ter a oportunidade de conseguir ainda mais me aprofundar nos estudos de outros países. E o que acontece é que no Brasil é muito parecido com outros países, né? Tem níveis de maturidade um pouco mais avançado, mas a história é a mesma, né? Então, e essa possibilidade também de explorar o que acontece em outros lugares e poder trazer para cá é fantástico. Então, um pouco disso que
que eu tenho de lições aprendidas aqui. Dinheiro não dá para brincar, né? Eu acho que dinheiro é uma coisa que é fundamental, tanto do ponto de vista pessoal, quanto principalmente nos negócios. E para mim esse é o grande aprendizado, né? O empreendedor precisa levar muito a sério um negócio de sucesso, um negócio lucrativo. No final do jogo é isso. Nós passamos por um período com abundância de recursos, né? Onde a gente acabou vendo muita empresa, principalmente empresas de tecnologia, captando muito dinheiro e pouquíssimos preocupados com relação à lucratividade, né? Então, e deu no que deu, né? Então, eu acredito que esses últimos anos a gente vive a realidade. Eu gosto da realidade, né? Porque a realidade, no fato, nenhuma empresa vai se perpetuar se não tiver lucro, Sim. né? Tem que ter crescimento, porque obviamente você tem que ter proteção de market share, mas precisa ser uma empresa lucrativa para perpetuar. Então, esse espírito, no final do jogo, você acaba sempre caindo ali, né? Você pegar os principais empreendedores que tiveram muito sucesso, no final tinham negócios excelentes, né, do ponto de vista de lucratividade, combinado com crescimento. E eu acho muito legal esse papel que a Conta Azul tem com o contador. Porque o meu dia a dia, ele conversa muito com o contador, com o advogado do cliente, né? E eu vejo que isso é algo que de fato vem acontecendo, e agora uma percepção empírica minha, né? Minha e da empresa no campo. O contador, aquele contador do apurar o IR, de fazer o imposto, ele de fato vem perdendo espaço, porque contadores muito bons que evitam, às vezes não, muitas vezes, do cliente pagar um imposto que não deveria, de atrasar um imposto que não deveria, ele vem surgindo e ele vem fazendo um trabalho cada vez mais ativo em chamar o cliente e falar, pô, eu dei uma olhada nos seus números e você está apurando esse imposto errado. Você está fazendo isso aqui errado. E aí, naturalmente, a tecnologia que vocês trazem tira aquele, eu imagino, né? E é uma percepção também que eu tenho, tira aquele trabalho manual de ele ter que ficar na planilha, fazendo continha com HP ali para ver o imposto que paga, e dá tempo para o contador, de fato, estar mais estratégico na companhia, né, Vini? Eu acho que esse papel que vocês fazem, de fato, é o que vai trazer e vem trazendo diferencial para o mercado de contabilidade e, no final do dia, para os empreendedores do país, né? É isso aí. E aí, sem falar que a gente está passando pela maior reforma tributária que já existiu da história do nosso país, né? Então, onde vai ser, obviamente, a tentativa é simplificar, mas vai ser muito caótico, né? Nos próximos 5, 7 anos. Então, se, né, o empreendedor não estiver usando tecnologia, se o empreendedor não tiver ao lado alguém para poder auxiliar as decisões que vão ser fundamentais, né, serem tomadas agora nos próximos anos, se o contador não tiver também mais, se ele continuar mergulhado na burocracia manual do dia a dia, ele não vai estar sendo essa pessoa que vai orientar os seus clientes. Então a gente vive um momento incrível do ponto de vista de mercado, oportunidades para o contador, possibilidades importantes, né, de empreendedores terem seus negócios muito mais bem posicionados e com vantagem, se adotarem os regimes corretos agora para encarar a reforma tributária. Então, eu acho que no final é isso, né? Acho que a relação que eu tenho com o Manchester, com o Negrelli, também é uma coisa parecida, né? Sim. Então, eu tenho ao lado alguém que é um expert, que faz com que as minhas decisões, né, sejam melhores tomadas, né, do que a minha competência, o meu conhecimento em cima do assunto. O empreendedor precisa ter ao lado alguém também para ajudar. Nessa linha, e mais do que isso, às vezes o cliente, o empreendedor, ele até tem habilidade, mas ele é muito melhor no negócio dele. Então, isso é uma visão que eu acho que é importante o mercado ter, que ter um bom contador, ter um bom advogado, ter um bom assessor, um bom consultor, mais do que qualquer coisa, te libera tempo para que você, de fato, siga o teu propósito e toque a tua empresa da melhor forma possível, né? É isso. Então, isso eu acho que é sensacional, assim. Eu acho que a Conta Azul e o que vocês fizeram contribui para isso demais. Inclusive, deixa eu até pular aqui para uma pergunta que eu tinha colocado aqui, que é o seguinte: assim como você, com a Conta Azul, né, ajuda ali os empreendedores a colocar, a fazer uma gestão melhor das suas contas, né? E você, evidentemente, muito, muito, muito poder nisso. Qual que é a importância também, na sua visão, de ter um consultor financeiro, um assessor de investimentos que cuide da sua vida financeira também, né? Como que você consegue traçar um paralelo dessas duas coisas? Eu acredito que o paralelo é muito simples, né? Eu ainda, na minha jornada empreendedora, profissional, ela é muito pesada, né? Ela é muito ativa ainda, né?
E eu acredito que, por mais que é possível estudar e aprender, eu acredito que na média eu consigo aprender rápido as coisas, existe uma escassez muito clara que é o tempo, né? Então, assim, eu ter ao lado alguém que eu sei que, obviamente, tudo é uma relação de confiança, né? Então, acho que quando eu conheci o Negrelli, vem desde da carta de apresentação, né, cujo histórico é incrível, e as referências são muito boas, mas no final do jogo, essa confiança ela é construída no dia a dia, então Sim. acho que a gente consegue ter essa empatia, assim, que se torna até amizade, mas no final do jogo é performance, né? No final do jogo é performance também, então acho que tem que ter essa combinação. Então, a minha lógica é simples, né? Eu tenho ainda um tempo que é escasso, eu preciso ter muito dedicação para duas coisas importantes, né? Minha família e meu trabalho. E, obviamente, quando você passa por um evento de liquidez, a complexidade de patrimônio aumenta, né? Então, e a necessidade de pensar e alocar tempo em estruturar e garantir que a perpetuidade e a segurança para minha família seja mantida, vai se tornar uma preocupação, né? Então, essa preocupação ela reduz, né? Se eu tendo escassez de tempo e tendo alguém que eu confio, né? Que é um especialista no assunto, me ajudando, essa preocupação se torna, né, mais tranquilidade. E no final das contas, né, o patrimônio ele serve para trazer liberdade, né? Liberdade que é para a gente poder usar o tempo, não para ficar fazendo planilha, ficar pensando em problemas, né? Mas tempo para ficar com quem realmente importa, Pois é. para viver a vida que a gente quer viver. Tem, você falou sobre o evento de liquidez, né? E isso é um gancho que eu queria pegar, porque, na minha visão, o empreendedor médio, ele, quando ele escuta falar sobre venda, sobre M&A, sobre ter um sócio, às vezes ele torce o nariz, pô, mas é meu bebezinho, né? E eu acho que não. Eu acho que a venda, ela, na minha visão, de um business para dar mais escala, além de ser um ato de desapego, porque tu, né, quando você faz um evento de liquidez, você está naturalmente buscando crescimento e que a tua empresa que você criou chegue mais longe, mas para mim ela é uma coroação. Mas é uma coroação bem complexa de existir, né? Então eu queria. Você teve um processo que não é do dia para a noite, mas eu queria saber como é que foi essa vivência do outro lado da mesa de negociação. Hoje vocês estão do mesmo lado, né? Mas na mesa de negociação com uma empresa do tamanho da Visma, como é que foi esse processo todo de intensidade, até a parte, pô, emocional, a tomada de decisão? Isso acho que pô, vai ser bem legal para nossa audiência e para mim escutar, apesar de já ter escutado e ter participado um pouco, mas eu queria escutar de ti novamente. E é um privilégio a gente conseguir ouvir isso aqui. Exatamente. Então, por favor. Não foi qualquer M&A, não foi qualquer Exatamente. aquisição, foi a maior do segmento no É um Brasil. Eu acho que assim, o meu conceito, tá? Acho que toda vez que a gente constrói um negócio e com ambição grande, a gente tem que pensar no negócio, do impacto que ele vai gerar e tem que pensar no negócio como um negócio mesmo, que ele vai, que tamanho que ele vai ser, quanto que ele vai valer, que lucro que ele vai dar. Mas assim, mirar um negócio para ter um evento de liquidez para vender, eu acho que é uma coisa ruim, porque você vai otimizar não para a coisa certa. Você tem que otimizar o negócio, principalmente para o cliente. Né? Ter cliente feliz, ter cliente satisfeito, porque a consequência é receita, a consequência é lucro. Né? Então, primariamente era uma coisa que nunca a gente mirou para ter uma liquidez, mas era uma coisa que alguma coisa iria acontecer, porque a Conta Azul ela nasceu para ser uma coisa muito maior do que os fundadores, muito maior do que as pessoas que estão ali, né? Porque é uma empresa que o nosso sonho é que seja uma empresa que o Brasil tem orgulho, que cumpra o propósito que a gente plantou, né? Só que a jornada que a gente teve, obviamente, sendo uma jornada que teve a questão de ter que captar recursos de venture capital. Quando você traz um venture capital, o venture capital, o negócio dele é basicamente ter um retorno dentro de um prazo. Então, como CEO, como fundador, você tem que gerenciar isso, né? Então, como tinham já venture capitals que já estavam um bom tempo com a gente, essa gestão tem que ser feita, e tem que ser feita de maneira ativa, né? Eu sempre falo, pô,
Se você sabe que o investidor, ele entra, espera ter um retorno dentro de um tempo, qual que é esse tempo? Né? O quanto que ele vai precisar? Porque de uma hora para outra o investidor voltar para você e falar assim, cara, preciso vender, preciso sair, preciso ter liquidez, porque eu tenho que fechar meu fundo e dar retorno para meus investidores, meus limited partners, né? É ruim, né? Então, o que eu fiz foi isso, né? Então, sabendo que existia uma janela de liquidez para os investidores, o que na prática eu fiz foi tentar, né, no 2024, mapear no mercado quais eram as possibilidades que a gente tinha para tanto fazer uma limpeza de cap table, e trazer talvez um novo investidor para um novo ciclo de crescimento, quanto talvez olhar estratégicos, que talvez serão empresas onde a gente, unidos a elas, conseguiríamos fazer o nosso trabalho melhor, mais rápido e gerar mais impacto, chegar onde a gente queria, onde a gente sempre almejou chegar mais rápido. E analisando essas possibilidades, a gente sabia que era muito difícil encontrar alguém estratégico no Brasil para o que a gente estava fazendo. Então eu fiz um checklist, né, para encontrar algum estratégico são empresas do próprio segmento que talvez são maiores do que a gente se unindo potencializa o que nós estamos fazendo. Tinha um checklist de muitas coisas, né? Então eu falei, pô, tem que ser alguém que não vai entrar e vai destruir a cultura que a gente construiu, que é algo muito importante. Tem que ser alguém que entenda do nosso negócio, né? Porque a gente recebeu muitas propostas na linha do tempo, né? Então, por exemplo, desde um banco querendo comprar uma empresa de RP, isso não funciona. Sim. Né? Porque é outro business e normalmente tudo que eu vi acontecer nesse sentido, as empresas que foram adquiridas acabaram, né? Então, o meu senso de responsabilidade em cima das pessoas que estão ali, né? Pô, o time que construiu tudo que a gente construiu até aqui, as famílias que estão envolvidas, né? Os clientes, né? O sonho de ter a Conta Azul, apesar da gente talvez não estar no mesmo formato, onde a gente sonha que ela esteja, né? Então, tudo isso foi envolvido nesse critério, né? E a gente deu a sorte de ter conhecido a Visma. A Visma, como eu falei, é uma empresa que ela tem uma estratégia que é a estratégia que eu faria, né? Então, você dificilmente tem uma empresa de RP que consegue ter uma atuação global, a não ser se você atua em mercados muito parecidos. Então, por isso que você tem uma QuickBooks, uma Intuit americana, que se deu bem e criou um monopólio nos Estados Unidos, mas o natural foi para o Reino Unido e para a Oceania. Por quê? Porque são legislações trabalhistas e fiscais muito parecidas, né? Todas originadas da Constituição inglesa, né? Só que eles tiveram, né, 3 oportunidades e 3 tentativas de vir para o Brasil, mas eles falharam. Né? E não é por conta de falta de caixa, né? Porque a empresa tem um caixa absurdo, né? Tem muito recurso, muita gente boa, né? É porque trazer uma plataforma global para países com constituições muito diferentes, né? Latinas, por exemplo, não funciona. E a Visma teve a concepção de falar, olha, eu nasci na Noruega, eu expandi para os países nórdicos, mas só que para mim expandir para a Europa, eu não consigo levar um produto, eu não consigo ter a mesma cultura. E eles aprenderam a fazer uma máquina que deu muito certo, que é o seguinte: eu escolho, invisto para mim entender quem é a melhor empresa, que tem o melhor nível de satisfação de clientes, que tem a melhor cultura, porque essas duas coisas, difícil mudar. Pegar uma empresa com produto ruim, cliente insatisfeito e cultura fraca, você não muda. Sim. Mas pegar uma empresa com produto bom, cliente satisfeito e o time muito engajado, cara, você muda qualquer coisa, porque o time tá ali, a cultura tá ali. E eles aprenderam a respeitar muito isso, né? Então, por isso que a Visma adotou uma estratégia que hoje tem 170 empresas, atuando em 26 países. Uma delas é a Conta Azul no Brasil. E eles mantêm essa liberdade, né? Então, a cultura da Conta Azul é a mesma. As pessoas do time hoje têm um teto que é muito maior do que o teto que existia hoje até então na Conta Azul. A gente tem acesso a um mundo como um todo, né? Pessoas de diferentes países, em países de diferentes maturidades. A Visma organiza dados, tem um time de 70 data scientists organizando dados, criando AI, para que as empresas possam entender se funciona no seu contexto e utilizar. Mas para poder se comparar, a gente está bem nisso, a gente não está bem nisso, então o nosso potencial aumentou muito. Né? Então, acho que foi essa a escolha que a gente teve com o Visma, e o primeiro namoro começou a ganhar corpo e se tornou depois uma realidade. O processo de M&A é uma coisa que ele é complexo, ele é desgastante emocionalmente. Eu sempre falo que o processo de M&A é feito para dar errado.
né? E alguns, por exceção, dão certo, Não, né? certo, é verdade. Porque é muito complexo, né? Conciliar todos os interesses, né? De quem está comprando, de quem está vendendo. No nosso caso, nós tínhamos investidores em diferentes níveis de maturidade. Então, o papel, né, que eu tentei fazer era muito tentar ser o conciliador, né? Então, se o macro está funcionando, né? Se a gente tem e tomou uma decisão que é difícil como fundador, né? Falou, olha, talvez a gente encontrou alguém que, porra, cumpriu todo o checklist que a gente tinha feito. Putz, alguém que a gente está gostando de se relacionar, tem uma cultura muito legal. Eles vieram para cá, a gente foi para Oslo, na Noruega. Putz, cara, é uma cultura legal. Pô, eles entendem e como a gente viveu com investidores, as conversas que nós tínhamos com eles era diferente de investidor financeiro, onde a gente tinha que explicar sobre o nosso negócio e as perguntas que vinham eram perguntas médias, que a gente já estava bem acostumado. Com a Visma foi diferente, vinham perguntas que falavam, putz, cara, os caras estão fazendo as perguntas certas. Essa pergunta talvez eu não saiba responder e é bom, porque eu tenho Porra, melhor. essa aqui eu não tenho resposta, legal. Eles caras entendem do que a gente está fazendo aqui, cara. A gente vai aprender com esses caras. A nossa cultura é muito de buscar conhecimento, buscar aprendizado. Então isso meio que deu um match. Então quando você tem isso, facilita muito o processo, porque ele é muito desgastante. Nós temos, a Conta Azul também é uma instituição de pagamento, né? Nós oferecemos toda a infraestrutura de banking para as empresas, os nossos clientes poderem automatizar toda a cobrança dos clientes, o pagamento, a gestão do contas a pagar, o pagamento de despesas, tem acesso a crédito. Então, basicamente, é uma complexidade, uma empresa norueguesa, né? O Brasil não tem aquela branding que ajuda, Sim. né? Então, assim, o que nos fez conseguir chegar numa conclusão foi porque a Conta Azul, desde o início, levou o espírito de uma empresa de capital aberto. Então, o nível de governança é altíssimo, altíssimo. Porque o processo de diligência foi, na Visma, por ser talvez aí a maior aquisição da história que a Visma fez, apesar de ter 170 empresas, a Conta Azul foi uma das maiores. E foi uma diligência extremamente desgastante, longa, complexa, onde todos os advogados envolvidos falaram que nunca viram uma diligência tão complexa, que foi em tão baixo nível de detalhe. Sim. Né? Por isso que eu trago outra lição aprendida disso, né? A importância da governança, né? A importância da gente ter, independente do tamanho, sempre levar a sério, né? Se não tivesse tão bem estruturada, talvez isso não dificilmente aconteceria. aconteceria. E uma empresa que, como você falou, você vai no fundo hoje e entrega crédito pro teu cliente. Se você não tem governança, tu não tem um negócio Não, no mínimo de confiabilidade pro teu próprio cliente, né? não. Então, assim, foi um negócio bem complexo. Quanto tempo durou, Vini? Foi um ano. Primeira conversa, a conclusão, o negócio até foi rápido. Não é um tempo dos mais demorados que eu já vi, mas o mais legal de tudo foi que eu hoje mantenho uma relação muito boa com todos os nossos investidores, desde os primeiros lá, que todos eles, até o último que entrou, todos eles tiveram excelentes retornos, todos eles conseguiram chegar nos objetivos que eles precisavam. Então essa é uma coisa importante também, né? Porque como fundador, como CEO, eu preciso garantir que todo mundo sai bem, né? E isso é bem difícil, né? É difícil fazer isso acontecer. Então quando a gente teve esse deal da Conta Azul, quando eu olho todos os investidores felizes, 60 pessoas do nosso time que tinham stock options, tinham ações, né, também podendo ter um impacto financeiro que em recompensa tudo que eles colocaram de energia e tempo para ajudar a gente a construir um negócio. Então é uma coisa que dá orgulho, né? Você vê que conseguiu equilibrar todos esses aspectos e além disso ter a Conta Azul com uma certa independência, com o apoio agora, né, de uma empresa que é global, que vai potencializar muito do que a gente está fazendo aqui, inclusive a consolidação de mercado através de M&As que até então a gente era limitado a fazer e agora já começou uma sequência de M&As para a gente conseguir cada vez mais oferecer soluções tanto para as PMEs quanto para as empresas de contabilidade. E então assim é uma história que está de novo só começando, né? A gente tem 1% de market share, né? Então assim Muito espaço. é muito pouco perto do tamanho que pode chegar. Então essa oportunidade que a Visma olhou, essa ambição da Visma para o Brasil e chegar a 20, 30% de market share aqui, né? Então tem muito jogo pela frente e a gente vai poder ver a Conta Azul sendo a protagonista disso.
Que legal, parabéns, cara. Que É, legal. a história de vocês, ela tem vários paralelos com a história Pois é. da Manchester, né? Porque isso é uma coisa que eu vi acontecer aqui, eu vejo acontecer no mercado, e você falou, a gente nunca fez pensando em vender. E se você faz pensando em vender, bom, você já falou, você mesmo falou, né? Você teve a oportunidade de vender por um, assim, por um preço, uma fração mínima lá atrás, talvez você já tivesse vendido. E imagino que nesse período todo, a quantidade de oportunidades que você teve de vender, que no momento pareciam, se fosse um interesse assim, puramente financeiro, já também já estaria resolvido, não teriam levado a conta azul até onde ela levou, né? E esse ponto de estar alinhado, para mim, para ter de fato um propósito real, para mim é muito importante, mas outra coisa muito legal é o que você falou dos colaboradores que tiveram stock options, porque pô, você tinha um programa de partnership, a gente tem isso aqui no Manchester também. Então a gente teve um evento onde a XP se tornou sócia nossa há 2 anos atrás. Também foi um namoro de muito tempo, enquanto o mercado estava vendendo a maior parte da empresa, né, vendendo controle, vários players. A gente optou por fazer diferente justamente por essa visão de longo prazo, né? Manchester vem faz 60 anos. Uhum. E muito mais do que vender o business, o controle ou inteiro para algum grande banco, uma grande corretora, não é para isso que a gente está aqui. A gente já está em segundas, terceiras gerações de clientes, né? Uhum. E isso ao longo do tempo eu acho que é o que tem mais peso. E aí, naturalmente, a questão financeira, a questão da liquidez, ela vira consequência de tudo que a gente está construindo, né, Vini? É isso mesmo. É isso Ô, mesmo. Vini, e agora a rotina do CEO é uma rotina bastante dura, né? Você consegue compartilhar um pouco como que é a sua rotina diária e falar o que que você gosta de fazer, cara, para deixar a cabeça um pouco livre, né? Sei lá, praticar algum esporte. O que que você sabe que o Negrelli é um exímio guitarrista, né? É. Então a gente sabe que o dele aqui, ele toca muito bem. Você tem alguma coisa que você faz para abrir um pouco a cabeça ali e descomprimir? Cara, eu acredito é, que eu acredito muito no equilíbrio, né? Então, assim, para mim, eu tenho duas coisas bem importantes que na linha do tempo se alternaram, né? Então, assim, durante muito tempo, eu coloquei em primeiro lugar o trabalho, porque de fato o trabalho hoje, né, me dá condições de ter tempo. Então, você troca tempo por resultado, por dinheiro, para trazer essa segurança, né? Então hoje eu inverto um pouco, eu consegui criar um pouco mais de equilíbrio. Então eu inverti para ter a família e trabalho, né? Então para mim são os dois principais eixos, né? E uma coisa não vive sem a outra, né? Porque o Sim. trabalho é uma coisa que é importante a gente ter o que fazer, estar ativo e estar construindo. Acho que essa sensação para quem, principalmente é empreendedor, tem que estar ali, senão a gente perde o brilho, né? Exato. Mas assim, para mim conseguir botar energia para essas duas coisas, então eu preciso ter uma rotina de disciplina. Então eu tento constância, né? Então, o que para mim funciona muito bem é tanto trabalhar a parte espiritual, cabeça, quanto o corpo, né? Então, para mim, rotina de esporte é uma coisa extremamente importante, é o que traz energia. Então, eu corro quase todos os dias de manhã, é, ca- parei com as reuniões de almoço, salvo algumas que o Negrelli me convence a participar, mas normalmente no horário do almoço eu estou na academia, porque eu reseto o dia, eu consigo ter mais energia à tarde. É, e para mim conseguir dar o meu melhor, né, no trabalho e chegar com energia em casa, porque tem as pequenas que estão lá e tem bastante energia que precisa ali para a família, né? E então, final de semana, putz, é muito tentador a gente estar se envolvendo em eventos e aí quando você bota na balança esses almoços que você tem, putz, jantares, né? Então, se consegue selecionar bem, você mantém todo o aspecto social Sim. ativo, mas você consegue gerenciar para conseguir ter uma vida, pô, dormindo bem, se alimentando bem, fazendo esporte, lendo, né, se atualizando, estudando, mantendo a cabeça, espiritualidade em dia. Eu acho que essa combinação para mim assim foi o que trouxe esse equilíbrio. Então não tenho nada ao extremo, não gosto de colocar nada ao extremo. Então corrida para mim eu tenho uma meta de 1.000 quilômetros por ano, né? Então me faz ter que correr 80 a 100 quilômetros por mês. E aí se eu consigo quebrar por dia e por semana. Então legal. basicamente Que legal. eu levo isso como base, porque isso me mantém, né? Se eu tiver um dia, um ano de 365 dias, se eu separar quantos dias úteis tem, né? Então eu vou ter a maior parte dos meus dias ao longo do ano, me alimentando bem, dormindo bem, comendo bem, pô, estudando, cuidando da minha cabeça.
e isso vai fazer com que todo o resto funcione. Eu Legal. vou estar sendo o melhor pai, o melhor marido, Pois é. melhor amigo, e vou estar também conseguindo ter energia para dar o meu melhor pro trabalho, pro time, pros Legal. clientes, né? Ô, Vini, você falou um negócio que me chamou a atenção, você falou do equilíbrio, né? E eu concordo 1000%, né? Eu passei a viver essa questão de equilíbrio há alguns anos pra cá. Mas é como você falou, em algum momento você deu esse enfoque no trabalho, né? Isso é uma outra coisa também que eu vejo. O falar de equilíbrio tem algo muito superficial, né? Pô, você tá. O jovem lá, tanto tem que ter equilíbrio, você tem que dormir 8 horas, você tem que ir pra academia 2 horas, você tem que ler 3 horas, você trabalha 5 horas, ainda tem que ter a família. Mas o equilíbrio ele é ao longo do tempo, né, Vini? Então tem um certo momento onde você precisa colocar na balança, né? Quantos anos foi de dormindo menos, se Sim. divertindo menos, pra chegar aqui, né? Porque o equilíbrio, assim, é que a interpretação do equilíbrio, né? É. Se for ver, tenta fechar os olhos, abrir os braços e ficar com um pé só, né? E responde o que é equilíbrio. Não vai ficar parado numa linha, né? Exatamente. O equilíbrio é você estar, né, indo para um lado ou para o outro. Então, se tem uma linha que talvez a linha que a gente tem que conduzir, é tentar estar o mais próximo dessa linha. Mas não significa que a gente não vai ter altos e baixos, né? Não significa que a paz mental, muitas vezes, eu acordar, perder o sono 3 da manhã, acordar, tirar tudo que tem na minha cabeça, escrever um monte de Isso. coisa e depois ir dormir. Então, eu posso entrar numa linha de que, pô, isso aqui, pô, não dormi direito, que... Cara, não, putz, é assim que é, né? Se a gente aceita, putz, eu vou ter que, para mim construir, se eu não tenho nada, eu vou ter que passar alguns anos fazendo muita coisa, né? Eu vou ter que trabalhar mais do que os outros, eu vou ter que estudar mais do que os outros, eu vou ter que, talvez, me privar de não poder ir pro barzinho com os amigos, de não poder, talvez, cara, fazer a viagem que eu queria fazer, de passar muito tempo na minha vida sem ter as coisas que eu queria, ou experiências que eu queria proporcionar para minha esposa, né? Naquele restaurante, naquele... Então, acho que quando você coloca isso numa perspectiva e traça objetivos, tudo fica mais fácil, né? Em passar por essas dificuldades, né? E aquela dificuldade ali não é uma dificuldade, é o caminho que você escolheu, né? Pois é. Então, muitas vezes a gente esquece disso, né? Pô, o que que eu quero pra minha vida, né? Se eu quero ter uma vida tranquila, pô, treino com meu emprego, que foi bem difícil depois ali deixar ele, eu tava ganhando bem. Depois, uns 4 anos que eu fui ganhar a mesma coisa que eu ganhava, sem corrigido inflação. Então, assim, cara, você vai se sujeitar a isso por quê, né? Tem que ter uma coisa maior. Então, traçar os objetivos, acho que ajuda a gente a definir as prioridades, né? Então, assim, por muitas vezes eu me peguei, putz, cara, mas não tô com minha filha, né? Minha filha, quando nasceu, a mais velha, ela tinha 3 meses e eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei quase 5 meses longe dela. E depois 1 ano morando numa cidade diferente, vindo só final de semana. Então aquilo, pô, acaba com o psicológico, Sim. né? Mas assim, quando você tem clareza, putz, o que que eu tô fazendo isso, né? E sim, você consegue ter mais racionalidade. Fala assim, putz, cara, quando eu vou estar lá, eu vou estar bem, né? Então não adianta também eu estar todo dia, mas não estar com qualidade. E hoje ela entende todo o sacrifício, né, Sim. que eu fiz, tudo que hoje ela consegue ter como benefício da vida que a gente tem, Uhum. mas por conta desse sacrifício que foi necessário, né? Sim. Então eu acho que para mim é isso, né? O equilíbrio tem que ser interpretado, né? Não significa constantemente bem. As pessoas às vezes interpretam isso. É O isso. equilíbrio eu vou estar sempre bem, zen, vou estar dormindo bem. Não é, né? Porque às vezes é melhor você acordar, não dormir aquela semana, porque aquilo vai te fazer melhor. É isso. Que legal. Negrelli, a gente está chegando no final aqui. Ficaríamos por mais 2 horas conversando, com certeza, mas isso é bom porque a gente deixa por um próximo. Parte 2. Exatamente. Vini, obrigado por você ter vindo aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco ali, deixasse uma mensagem para quem nos segue ali no YouTube, vai ter um corte ali no Instagram, né? Deixasse uma mensagem para quem pensa em empreender, né? Lembrar um pouco de como que foi lá atrás, quando você veio para Joinville, como que você, na faculdade, pensou em empreender. Qual que é a dica que você dá para a pessoa que hoje quer seguir o mesmo caminho que você seguiu e que, com muito esforço da sua parte, graças a Deus também, se tem bastante sucesso, né? E como que a pessoa pode chegar, pode programar a vida dela para talvez ter um sucesso que você tem hoje? Cara, eu acho que empreender significa nós, como indivíduos, empreendedores, estarmos preparados para encarar as dificuldades. Então, assim, autoconhecimento é muito importante, ter ambição,
porque a ambição vai atrair o propósito que você quer de transformação, de impacto, e vai atrair pessoas muito boas para te ajudar a construir isso tudo, né? Então, acho que se você estiver preparado no ponto de vista de ter coragem, e a coragem vem com autoconhecimento, a disciplina também vem com o autoconhecimento, porque na prática, você vencer os desafios é um desafio pessoal. O limite sempre somos nós, né? O limite sempre é uma coisa que a gente impõe. Então, para mim, assim, empreender é uma questão de, pô, eu preciso ter uma ambição grande, eu preciso estar fazendo alguma coisa que me gera aquela coisa visceral, que me faz vencer os desafios. Eu preciso ter sócios bons, e sócio bom é aquele que complementa as suas habilidades e competências, por isso o autoconhecimento é importante. Se eu souber o que eu sou bom e o que eu não sou, aumenta a chance de eu ter ao lado sócios que me complementam. E aumenta a chance de eu estruturar times também, que vão trazer as competências e habilidades que eu não tenho. E aí isso aumenta a chance desse negócio ter sucesso. Lembrando que sempre empreender é muito mais risco e chance de dar errado do que dar certo. Então fazer isso, a gente consegue ter mais probabilidade de dar certo. E se deu errado, errar é aprender, né? É aprendizado. Então aprende, ajusta, segue o barco. Que legal. Pô, que papo bacana, né, Negrelli? É, muito bom, cara. Eu acho que toda vez que eu converso com o Vini, ele é o CEO da Conta Azul, né? Então, assim, não é sempre que eu tenho a oportunidade de ficar 1 hora sentado conversando com ele. Às vezes é 15 minutos, 10 minutos. Então, a gente sempre aprende muito aí. Cara, pô, Vini, muito obrigado pelo teu tempo de vir aqui. A gente fica honrado como empresa, mas eu, principalmente como pessoa, como teu amigo, como teu assessor, como teu consultor. Eu sei que a coisa que você tem de mais valioso na vida é o teu tempo, né? Você poderia estar trabalhando com a tua família, mas você está aqui conversando com a gente. Então, de verdade, cara, muito obrigado mesmo. E conta comigo, conta com a Manchester, conta com o Marcão, para tudo que você for viver, a gente tá junto. Beleza, Marco Negrelli, obrigado a Manchester também pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui, foi muito, muito bacana. Vamos repetir qualquer dia mais aí. Com E certeza. você que chegou até o final aqui, obrigado por ter assistido. Compartilha aí também bastante. Segue a gente nas nossas redes sociais. E vamos pro próximo. Obrigado. Vini, qual que é o. Fala o teu Instagram e Boa. como te encontrar nas redes. Quem quiser me acompanhar nas redes, Instagram é vinicius.rovelo. Tô lá postando sempre coisas do dia a dia, negócios e um que pouco legal. da experiência de tá empreendendo. Que legal, pô. Então, por favor, sigam. Vinicius.poveda no Instagram. Vinicius.rovelo. É isso aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima.